As cores relativas a Exu, Pombagira e Mirins, né? Eu estou fazendo o curso de padês e esses assuntos estão mais presentes. Tem alguns elementos, algumas coisas a trabalhar que estão nas apostilas, que você pode conferir em anderdesimões.com.br, mas se você quiser ouvir um pouco sobre isso também, eu estou à disposição para conversar contigo agora. Vamos lá? Preto, o preto e o vermelho unidos, sol preto. E a gente pode visualizar isso nas velas. Talvez fique um pouquinho mais legal para você, mais simples, mais fácil. Ou, sei lá, você pode pensar isso nas roupas também, ou onde é possível utilizar as cores para a esquerda, como por exemplo as guias. Em alguns terreiros, essa coloração é usada da seguinte forma: preto para Exu, então a predominância ou preto para a esquerda. Ou seja, se você vai usar uma guia ou uma vela, essa vela será preta se você estiver oferendando Exu. Eu já participei de um terreiro em que você, quando oferenda para Exu, tem que ser preto. E o Exu Tiriri que me acompanha, o meu Exu, ele pega preto e vermelho. Então ficou bem esquisito lá. Você vai oferendar para o seu Exu preto e vermelho? Ele pediu isso. E ficou, bom, tá bom, né? Tipo, deixa ele, né? Fazer o quê? Porque o vermelho e preto, a vela bicolor, era para Pombagira. Ponto. E para Mirim lá? Bom, é Exu Mirim, então é preto. É Pombagira Mirim, meio vermelho, meio preto. Tem outros terreiros que usam um conceito um pouco diferente. Se você está fazendo uma guia para Exu, você vai colocar mais contas pretas do que vermelhas, né? Contas são aquelas partezinhas da guia, né? As continhas ali. Miçangas pode chamar também. Então, se você estiver fazendo uma guia de Exu, você, ao invés de usar, por exemplo, 3 miçangas vermelhas, 3 miçangas pretas, ou 7 pretas, 7 vermelhas, 7 pretas, 7 vermelhas, você vai usar 3 vermelhas e 7 pretas. Você vai dar mais contas, você vai colocar mais contas pretas do que vermelhas. Tem que dar a predominância do preto para que você faça uma guia certa de Exu. Então, às vezes, eles pedem até para você refazer, porque não está de acordo com essa premissa, né? com a tradição do terreiro. E tudo bem, cada terreiro tem a sua tradição. Em outros, se você for fazer para Pombagira, já inverte, né? Quase que eu não falei. Quando você vai fazer uma guia para Pombagira, então, você dá uma predominância de vermelho, ao invés do preto. E quando você faz uma guia para Exu Mirim, você usa a equivalência das cores, né? Então vamos colocar nessas tradições. Nessas tradições, se você for fazer uma guia, ou se você for oferendar, ou se você for olhar para o poder de Exu e estabelecer cores, a predominância é do preto. Tem que ter mais preto do que vermelho, tá? Nessas tradições, ok? Eu não sei dar nome dessas tradições. Às vezes é só o pensamento que a pessoa tem, ela não tem ideia de onde está inserida. Para Pombagira, mais vermelho. E para Exu Mirim, vermelho e preto. Como eu penso e como eu faço? Eu já passei por todas essas. Eu já passei pela tradição de é preto para Exu, é vermelho para Pombagira. Se for Exu Mirim, é o quê? Exu Mirim. Então, Exu Mirim é preto, Pombagira Mirim é vermelho e preto. Eu acho que eu falei só vermelho para Pombagira, vermelho e preto. Eu já passei pela tradição que predominância de preto para Exu e um pouco de vermelho, se ele pedir. Se você for colocar uma para Pombagira, inverte. Para Exu Mirim, é 7 e 7. É equivalente. É 3 e 3. 3 preto, 3 vermelho, 7 vermelho, 7 preto. Tem que ser equivalente, tem que ser proporcional para Exu Mirim. E hoje eu estou inserido no pensamento de o que a tua entidade pediu, amigo? A guia da esquerda da casa do terreiro é uma coisa e a guia do teu Exu, ela é outra.
ou da tua pombagira, ou dos teus mirins. Como é que eles pediram? Bom, eles pediram 7 vermelhas, o meu Exu pediu 7 vermelhas, 7 pretas. 7 pretas. Então faz isso. Porque é a guia dele. Sendo a guia dele, é ele que diz como deve ser. A guia do terreiro da esquerda, por exemplo, do Templo Sete Montanhas do Brasil, ela é proporcional. Então ela tem 7 vermelhas e 7 pretas. Sendo essa guia proporcional, todos quando começam em um certo grau mediúnico dentro lá do T7, eles obrigatoriamente têm que confeccionar essa guia da esquerda. E depois as suas próprias entidades vão solicitando as suas próprias guias. Tem a guia do terreiro da esquerda, como também tem a guia do terreiro da direita, e também tem a guia dos Exus, pombagiras e mirins daquele médium. A gente não pode confundir guia com brajá. E o brajá não é uma guia com mais contas. A guia do Exu Tiriri, que é o meu Exu, a guia do meu Exu Tiriri, fica mais fácil de entender, ela tem 7 fios. Tem 7 fios. Mas não é um brajá. Por quê? Porque é uma guia. Não é porque uma coisa foi feita igual a outra que ela é aquela própria coisa. Quando a definição é feita através da consagração do ritual ou do propósito. Vamos lá. Não é porque eu tenho, não estou com a chave, não é porque eu tenho uma chave de uma porta que esta chave abre aquela porta. Não, apesar de ser uma chave, apesar de ter aquela mesma construção, ter o mesmo propósito, ela não serve para aquela fechadura. Por quê? Porque ela foi feita para aquela outra. Da mesma forma, uma guia com 3, 5 ou 7 fios, por mais que se pareça com o brajá não é uma guia com mais fios. E essa é uma confusão que muita gente faz. O brajá é uma representação de um estado mediúnico e de uma comprovação de passagem. É a prova de uma conquista, é o troféu, é o certificado, é aquilo que mostra para as pessoas e para si mesmo que há uma preparação diferenciada para aquele médium. Adérito, como que eu vou saber então? Uma das formas é cruzar esse brajá para haver a diferenciação entre um brajá e uma guia, por exemplo, com mais contas. O que não quer dizer que uma guia com 3, 5 ou 7 contas é um brajá. Adérito, você então vai confundir as pessoas. Olha, pode ser verdade mesmo. Mas se o Exu Tiriri pediu, ele vai ter. Acabou. Há um propósito maior nessa ação. Não sei qual é, não vou perguntar, porque se ele pediu, eu vou lá e faço e pronto, acabou. Não tem muito o que falar. Brajás não são guias com mais fios. Pode ser simplesmente uma guia com 3, 5, 7 fios. Brajás, eles representam e são aquele próprio algo que se passou. Brajá representa o pai e a mãe, se ali foi ou se ali é, a entrega, o objeto que se oferece na consagração, na coroação, na deitada, na saída, no cacicamento daquela tradição. Ponto. Este brajá aqui nesta tradição, somente quem é pai ou quem é mãe possui. Então, o brajá, ele não só simboliza o pai ou a mãe, porque o símbolo é muito maior
do que uma representação. O símbolo é a própria coisa em si. Tá? Já dei essa aula em um outro momento. O símbolo é a própria coisa em si. Então aquele brajá, ele não, olha, aquela pessoa está usando, então é o pai ou a mãe. Aquele brajá é a própria coisa. É o próprio cacicamento, é a própria saída, é a própria coroação. Tudo são sinônimos, tá? Cada tradição tem um nome e um rito para esse momento particular de constatação daquele médium inserido nessa comunidade de santo. Tá? Se está muito difícil para você, uma hora você vai entender. Um dia você vai estar próximo de um terreiro com ritos, com tradições, com um pensamento, né, em fases de progressão do médium, e você vai compreender isso. Você vai olhar para os outros e falar: cacicamento é a minha coroação, só que de um modo diferente. O outro vai falar: não, não tem nada a ver, porque isso, aquilo. Sim. De forma geral, é um rito de confirmação e passagem. Tá? Por exemplo, coroação é o rito, estou falando de mim, tá? De confirmação da maturidade mediúnica daquele médium e de passagem. A partir desse momento você tem este grau, porque você já está estável, já está dando passe, já tem maturidade mediúnica, já está dando consulta, então você já está apto a passar pelo rito de passagem, chamado coroação, que vai te entregar o próximo grau, que é o caminho que você vai seguir até a próxima fase. E aí a próxima fase vai ser definida através do teu próprio caminho, né? Por onde a gente vai seguir. Vai abrir terreiro, vai continuar no terreiro, tem missão, não tem missão, e assim por diante. Então é um rito de passagem que você recebe alguns instrumentos, e esses instrumentos não representam o que foi passado, e sim a própria coisa, a própria coroação, a própria saída. Depende se você tem um pé no candomblé ou não ali na tua tradição, então vai ter uma saída de santo, certo? Então tudo aquilo ali é bem direcionado e tem um propósito estabelecido. Dentro do que a gente fala sobre cores, é sítio, o mundo acontece aqui. Fala sobre cores, isso vai estar relacionado também, né? Eu vou dar vou fazer uma amarração agora de assunto. O que você tem de cores, você vai amarrar também com o ponto de força ali da esquerda. Só que fica um pouco problemático, porque o ponto de força ali da esquerda, ele vai ter que variar entre preto e vermelho, não é? E algumas coisas diferentes. Dá para acrescentar o branco, tem ali também um pouco de azul, um amarelo, mas não vai estar muito relacionado com um ponto em si, e sim com o orixá. Diferente da quimbanda independente, nós não usamos os reinos de Exu. Tem um vídeo meu sobre reinos, mas eu não utilizo, utilizamos pontos, né? É um vídeo, é ensino, não é autobiografia. Ali, nesse assunto, você relaciona as cores com o ponto de força e o ponto de força com o orixá. Fica mais fácil pensar só nos orixás. Por exemplo, você tem ali um amarelo. Está relacionado com o ouro de Oxum. Você tem ali um branco. Está relacionado com os descampados, com os mirantes, com os vales, que também tem relação com Oxalá. Muito menos os descampados, que é mais Cunhaçã, mas os mirantes, essencialmente. Nós temos ali muito preto por conta de Omolu ou Obaluaê, se você divide. Você vai ter um vermelho com Ogum, ou até mesmo com Xangô em alguns momentos, né? Você vai ter também, acho que o amarelo eu já falei, o azul, também relacionado com Ogum, se tem um pouco mais com o pé no cultinação. E isso está relacionado com o ponto de força. Você viu que eu relacionei o orixá com o ponto de força e assim por diante? A cachoeira e aquilo mais, tudo vai girando em um propósito específico. Essas cores vão se mesclar dentro.
ali do culto à esquerda. E isso você precisa ter uma mente despreocupada. Tá? Cara, que vídeo chato. Vambora. Você colocando isso na tua mente, colocando isso na tua cabeça, você colocando isso na tua mente, você colocando isso na tua cabeça, você perde um pouco do medo das coisas, do medo de fazer, do medo em acreditar. Tem gente que tem medo em acreditar, tem medo em seguir adiante, tem medo de fazer o que deve ser feito. E isso é horrível. Isso faz com que a pessoa ela não progrida. Se ela não progride, a vida fica estagnada. Acabou. Pensa sempre nisso. E por último, pensa sempre nisso com bom senso. Olha, tem aqui a minha guia da esquerda, eu vou oferendar a vela para a minha esquerda e o meu Exu pega as 7 linhas. Porque ele é o Exu das 7 luzes. Não. Olha, eu sonhei com a minha pombagira e ela me pediu um padê com ração de cachorro. Eu já ouvi isso, tá? Isso é real. Ração de cachorro com dendê para oferendar. Eu falei, não, esquece, para. Não, esquece, não existe isso. Sim. Existe um limite e ao bom senso. Vai oferendar ração de cachorro para tua... Não há propósito para isso. Não há propósito. Talvez você entendeu errado. Mas não tem ração de cachorro para padê. Tem a farinha, tem os princípios, tem os propósitos, tem uma magia envolvida, tem os porquês. E não inclui ração de cachorro nesses porquês. Se ração de cachorro for um porquê, mete o fundamento que a gente extrai a essência. Não, é por causa da farinha, ou é porque contém carne junto. Então pega uma carne, pega uma farinha, deixa a ração de cachorro pro cachorro, faz com bom senso. Tá? Eu acho que isso é o final. Meu nome é Adélio de Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, e bem-vindo à natureza, onde tudo acontece sem o nosso controle, diferente do estúdio. Axé!